O homem sentado à frente dos pesquisadores em março de 1992 tinha 73 anos, cabelos brancos e mãos que não paravam de tremer. Não era por causa da idade, era porque ele estava prestes a descrever pela primeira vez em 4 décadas o que havia visto no porão do edifício 17 da instalação Lakewood, no interior do estado de Maryland, numa tarde de quinta-feira de outubro de 1953. Ele pediu um copo de água antes de começar. Bebeu devagar, olhou para a mesa e então disse que havia um sujeito deitado na maca que não estava mais dormindo, mas também não estava mais acordado, e que aquele sujeito estava sorrindo de um jeito que nenhum rosto humano deveria ser capaz de fazer. Ninguém no laboratório entendeu o que tinha acontecido, e os que tentaram descobrir nunca mais foram os mesmos. Para entender o que ocorreu naquele porão, é preciso voltar no tempo e conhecer o contexto que tornou esse experimento não apenas possível, mas considerado necessário pelas mentes mais frias que o governo americano já colocou em posição de poder. O ano era 1950. A Guerra Fria havia transformado os 2 maiores impérios do mundo em laboratórios de paranoia mútua. A União Soviética havia detonado sua primeira bomba atômica em agosto de 1949, muito antes do que qualquer analista ocidental havia previsto, e isso jogou Washington numa espiral de desconfiança que iria produzir algumas das decisões mais obscuras da história moderna. A inteligência americana estava convicta de que os soviéticos estavam desenvolvendo técnicas de controle mental, de interrogatório profundo e de manipulação psicológica que poderiam transformar qualquer cidadão ocidental em um agente involuntário. E se eles já tinham isso, os Estados Unidos precisavam ter também. Ou precisavam ter mais. Foi nesse clima que nasceu, em abril de 1953, o programa que o mundo acabaria conhecendo décadas depois como MKUltra. Mas o que a maioria das pessoas sabe sobre o MKUltra é apenas a ponta de um iceberg cuidadosamente aparada para consumo público. Os experimentos com LSD, os testes em pacientes psiquiátricos sem consentimento, os interrogatórios forçados em universidades financiadas secretamente pela CIA, tudo isso foi confirmado, investigado e parcialmente reconhecido. O que nunca foi totalmente reconhecido, o que permaneceu classificado por 70 anos inteiros e foi liberado apenas em fragmentos entre 2017 e 2023 por força de processos judiciais movidos por descendentes de sujeitos de teste, é o que aconteceu nos subprogramas identificados nos documentos apenas como Projeto Artichoke Avançado, Segmento Delta, e mais perturbador de todos, um conjunto de experimentos sem nome oficial que pesquisadores independentes passaram a chamar simplesmente de Protocolo 7, e foi dentro do Protocolo 7 que algo saiu completamente do controle numa tarde de outubro de 1953. A instalação Lakewood não existia oficialmente. Não existia em nenhum mapa governamental. Não tinha endereço postal registrado, não aparecia em nenhum orçamento federal auditável. Estava localizada a aproximadamente 40 quilômetros a noroeste de Annapolis, em Maryland, numa propriedade rural comprada em nome de uma empresa de laticínios fictícia, chamada Greenfield Dairy Associates. Quem passasse pela estrada estadual 178 naquela época, veria apenas campos de milho, um celeiro vermelho desbotado e uma placa de madeira descascada com o nome da fazenda. Mas sob o celeiro havia um complexo de 3 andares subterrâneos, construído entre 1949 e 1951 por trabalhadores que nunca souberam exatamente o que estavam construindo, porque cada equipe só tinha acesso à sua própria seção. O ar lá dentro cheirava a concreto úmido e a formol, mesmo nos andares superiores. As paredes eram grossas demais para permitir qualquer som externo.
E o silêncio que dominava os corredores tinha uma qualidade peculiar, como se o próprio ar estivesse comprimido, denso, incapaz de carregar qualquer vibração desnecessária. O protocolo 7 era conduzido pelo Dr. Elliot Voss, 41 anos, ex-professor de neuropsicologia da Universidade de Pensilvânia, que havia sido recrutado em 1951 depois de publicar um artigo obscuro sobre estados dissociativos induzidos por privação sensorial em pombos. O artigo em si era irrelevante. O que chamou a atenção dos recrutadores da CIA foi uma nota de rodapé na última página, onde Voss especulava, com uma frieza quase clínica, que se os mecanismos de dissociação observados nos animais pudessem ser amplificados e controlados em humanos, seria teoricamente possível criar um estado mental no qual o sujeito manteria todas as suas funções cognitivas básicas, enquanto sua capacidade de resistência psicológica estaria completamente anulada. Em outras palavras, Voss estava descrevendo numa nota de rodapé acadêmica a possibilidade de criar uma pessoa que pensava, falava e funcionava normalmente, mas que era incapaz de mentir, esconder informações ou se recusar a cooperar. Um ser humano com toda a aparência de autonomia e nenhuma das suas substâncias. Os recrutadores foram até ele 3 semanas depois da publicação. O que Voss desenvolveu ao longo de 18 meses de pesquisa na instalação Lakewood era uma combinação de técnicas que nunca havia sido tentada em conjunto antes. Envolvia privação sensorial prolongada em câmaras especialmente projetadas, onde a temperatura era mantida a exatos 12 graus Celsius e a escuridão era total e absoluta. Envolvia a administração de compostos derivados de escopolamina e barbitúricos em dosagens calculadas para manter o sujeito num estado de semiconsciência, sem induzi-lo ao sono profundo. E envolvia, na fase mais avançada do protocolo, a exposição a frequências sonoras de baixíssima amplitude, inaudíveis ao ouvido humano consciente, mas perfeitamente perceptíveis pelo sistema nervoso autônomo, que Voss acreditava serem capazes de alterar o padrão de ondas cerebrais de forma suficientemente profunda para romper as últimas barreiras de resistência psicológica do sujeito. Nenhum dos elementos isoladamente era novo. A combinação, no entanto, produzia algo que Voss não havia previsto em nenhum de seus modelos teóricos. Os primeiros testes ocorreram entre junho e setembro de 1953, com 12 sujeitos, todos prisioneiros de guerra norte-coreanos capturados durante o conflito que havia terminado oficialmente em julho daquele mesmo ano. Os resultados das primeiras sessões eram considerados promissores pelo padrão da época. Os sujeitos respondiam a interrogatórios com muito mais cooperação do que o esperado. 3 deles revelaram informações que os analistas de inteligência classificaram como de alto valor. Voss registrava tudo meticulosamente em cadernos de capa cinza, numerados de 1 a 7, e suas anotações indicavam satisfação moderada com o progresso. Mas havia uma observação que se repetia em diferentes formulações ao longo de todos os cadernos. Uma observação que Voss nunca havia conseguido explicar satisfatoriamente e que ia crescendo em frequência à medida que os experimentos avançavam. Os sujeitos, após saírem das câmaras, apresentavam episódios de imobilidade completa que não correspondiam a nenhum estado clínico conhecido. Não era sono, não era catatonia, não era colapso. Era algo diferente, algo que Voss descreveu em 14 de setembro de 1953 como uma espécie de presença sem movimento, como se o organismo estivesse presente, mas o ocupante tivesse saído temporariamente. O 13º sujeito chegou à instalação em 2 de outubro de 1953. Nos documentos oficiais, ele é identificado apenas como sujeito 13D.
Pesquisadores que tiveram acesso aos arquivos parcialmente desclassificados descobriram que havia uma pasta adicional com informações sobre sua identidade real, mas essa pasta estava entre os documentos que o diretor da CIA, Richard Helms, ordenou destruir em 1973, quando soube que o Congresso estava se preparando para investigar o MKUltra. O que se sabe é que o sujeito 13D era do sexo masculino, tinha entre 35 e 40 anos e que, diferentemente dos outros sujeitos que eram prisioneiros de guerra, ele era descrito nos arquivos como ativo colaborador voluntário com acesso privilegiado confirmado. Isso sugeria, segundo os pesquisadores que analisaram os documentos, que ele era um agente ou informante que havia concordado em participar do experimento, possivelmente acreditando que estava fazendo algo pelo seu país. O que exatamente o motivou a entrar naquela câmara de privação sensorial num porão em Maryland, ninguém pode dizer com certeza. Mas ele entrou. A sessão com o sujeito 13D começou às 2 da tarde de 9 de outubro de 1953. Voss e 2 assistentes, cujos nomes aparecem nos documentos apenas como técnico A e técnico B, estavam presentes. Um terceiro indivíduo, identificado apenas como supervisor de ligação, representava os interesses da CIA na sala e tinha autoridade para encerrar o experimento a qualquer momento. A câmara de privação sensorial era uma caixa de aço revestida internamente com material absorvente de som, medindo 2 metros por 2 metros e 4 metros de altura. Havia uma maca no centro, uma gota de soro fisiológico conectada ao braço do sujeito e um sistema de ventilação que renovava o ar a cada 90 segundos sem produzir qualquer ruído perceptível. Voss administrou a dosagem padrão dos compostos farmacológicos às 2h15. Às 2h20, ativou as frequências de baixa amplitude. Às 3 da tarde, fez as primeiras verificações por meio de um interfone e recebeu respostas coerentes do sujeito 13D. Às 4 da tarde, as respostas ainda eram coerentes, mas o tom de voz havia mudado de forma que Voss descreveu em suas anotações como uniformemente plano, sem inflexão, como se as palavras fossem produzidas mecanicamente. Às 5h40 da tarde, o sujeito parou de responder. Voss esperou 20 minutos antes de entrar na câmara. Esse era o protocolo estabelecido para situações de não resposta, porque em sessões anteriores, alguns sujeitos haviam simplesmente adormecido e acordado confusos quando alguém entrava. Às 6 da tarde, Voss, o técnico A e o técnico B entraram na câmara com lanternas. O sujeito 13D estava deitado na maca na posição exata em que havia sido colocado. Os olhos estavam abertos. A respiração era regular. O pulso, que o técnico B verificou imediatamente, estava dentro dos parâmetros normais. Mas o sujeito não respondia a nenhum estímulo. Não piscava quando a luz da lanterna incidia diretamente sobre seus olhos. Não reagia ao toque, ao chamado pelo nome em código, nem a um beliscão no antebraço suficientemente forte para deixar uma marca. E estava sorrindo. Era um sorriso que Voss descreveu com uma precisão perturbadora nas anotações que sobreviveram. Simetria perfeita, elevação idêntica dos 2 cantos da boca, ausência de tensão muscular nos demais grupos faciais, incompatível com qualquer expressão emocional humana conhecida. Parece calculado, não sentido. Voss ordenou a remoção imediata do sujeito para a enfermaria do 2º andar subterrâneo. O sujeito 13D foi carregado, ainda imóvel, ainda sorrindo, e colocado numa cama médica onde 2 enfermeiros e um médico de plantão tentaram ao longo das próximas 4 horas reverter o que quer que estivesse acontecendo. Administraram estimulantes, fizeram verificações neurológicas. Expuseram o sujeito à luz intensa e a sons altos. Nada produziu qualquer resposta.
O sorriso permanecia. E às 10 da noite, quando o médico de plantão estava se preparando para fazer mais um registro de rotina, o sujeito 13D girou a cabeça lentamente para a esquerda, olhou diretamente para ele e disse 3 palavras em inglês que o médico registrou no prontuário antes de pedir para ser removido imediatamente da instalação e nunca mais ser convocado para nenhum trabalho relacionado ao programa. As 3 palavras foram: eles ainda estão. O médico nunca explicou publicamente o que aquilo significou para ele. Pediu demissão do programa no dia seguinte. Nos 30 anos seguintes, segundo pessoas que o conheceram nesse período, ele se recusou terminantemente a discutir qualquer coisa relacionada ao trabalho que havia feito para o governo americano durante a década de 50. O sujeito 13D passou as 48 horas seguintes alternando entre períodos de imobilidade total e episódios de agitação extrema, nos quais falava de forma contínua e ininterrupta, mas nunca de maneira que pudesse ser transcrita de forma coerente. Voss tentou registrar parte das verbalizações e deixou nos cadernos anotações que os pesquisadores que as acessaram descreveram como perturbadoras não pelo conteúdo literal, que era com frequência ininteligível, mas pela estrutura. O sujeito parecia estar descrevendo lugares, eventos e pessoas com um nível de detalhe e especificidade absolutamente incompatível com qualquer coisa que ele poderia ter visto ou experienciado dentro daquele porão em Maryland. Falava de corredores que não existiam na instalação. Falava de outros sujeitos, usando descrições físicas precisas que nenhum membro da equipe havia visto. E falava de uma presença que ele descrevia não como algo que havia entrado, mas como algo que havia saído dele e agora estava observando de fora. Voss escreveu numa das últimas páginas do caderno 7. Não sei mais o que estamos medindo. Não sei mais o que estamos criando. Sei que não posso parar agora, porque o que quer que tenha acontecido aqui, aconteceu de verdade, e se eu não o documentar, ninguém jamais vai acreditar. 42 horas depois do início da crise, o sujeito 13D acordou. Acordou de repente, como se tivesse saído de um sono normal, sentou-se na cama, pediu água e perguntou que horas eram. Não tinha memória de nenhum evento ocorrido desde o momento em que havia entrado na câmara de privação sensorial. A última coisa que ele se recordava era ter deitado na maca. A partir daí, nada. 2 dias simplesmente não existiam na memória dele. Mais perturbador do que a amnésia em si era o fato de que ele havia mudado de formas que eram óbvias para qualquer pessoa que o examinasse com atenção. O tom de voz era diferente, mais lento, mais plano. Ele completava frases de forma diferente da que havia iniciado, como se estivesse pensando em outra coisa enquanto falava. E em 2 ocasiões separadas durante os interrogatórios de recuperação que Voss conduziu nos 3 dias seguintes, o sujeito fez referências precisas a eventos que haviam ocorrido durante seu período de inconsciência, eventos aos quais ele não poderia ter tido acesso de nenhuma forma convencional, incluindo uma conversa específica entre o supervisor de ligação e um funcionário da CIA em Washington, que havia acontecido por telefone enquanto o sujeito estava completamente incapacitado na enfermaria. Voss sublinhou essa passagem 3 vezes nas anotações e escreveu ao lado, com uma caligrafia diferente das outras anotações, como se tivesse escrito em outro momento. Como ele sabe isso? O programa foi suspenso em novembro de 1953, 4 semanas depois dos eventos de outubro. A justificativa oficial registrada nos documentos internos era resultados inconclusivos e necessidade de reavaliação metodológica. Mas o supervisor de ligação escreveu um memorando separado para o diretor do programa, memorando que sobreviveu à destruição de 1973
porque estava arquivado num local diferente e foi encontrado apenas em 2019, no qual ele dizia com uma clareza desconcertante que o experimento havia produzido resultados que não eram apenas inconclusivos, mas ativamente contraindicados, porque o protocolo parecia criar não um estado de vulnerabilidade controlável no sujeito, mas sim um estado de permeabilidade que a equipe não havia sido capaz de definir, controlar ou reverter de forma satisfatória. Ele recomendava que todos os materiais relacionados ao protocolo 7 fossem classificados no nível mais alto disponível e que nenhum experimento adicional fosse conduzido sem a resolução prévia de questões que ele descrevia como fundamentais para entender o que foi aberto e se é possível fechar. O sujeito 13D foi transferido para uma instalação em Fort Detrick, em Maryland, onde permaneceu sob observação por 2 anos antes de ser liberado com uma cobertura de identidade nova e uma pensão que o governo continuou pagando até sua morte em 1978. Ninguém sabe o que ele fez com os 25 anos que teve depois de sair de Fort Detrick. Não há registros de emprego, endereço fixo ou qualquer interação documentável com o mundo exterior, além de um endereço de caixa postal em Baltimore, onde os cheques da pensão eram enviados. O que há é um depoimento, dado em 1991 a um investigador particular, contratado por um jornalista que estava pesquisando o MKUltra, de uma mulher que afirmava ter sido vizinha do homem num bairro residencial de Baltimore, entre 1965 e 1970. Ela disse que ele era quieto, nunca causava problemas, sempre cumprimentava educadamente. Mas havia uma coisa que ela nunca havia esquecido e que a perturbava mesmo décadas depois. Ele nunca dormia. Não de forma óbvia. Ela simplesmente notava que a luz do quarto dele estava sempre acesa, independentemente da hora em que acordasse à noite ou saísse de casa de manhã cedo. Uma vez, às 3 da madrugada, ao abrir a janela por causa do calor, ela o viu sentado na varanda nos fundos, completamente imóvel, olhando para o jardim. Ela o chamou, pensando que ele havia passado mal. Ele girou a cabeça devagar em sua direção e sorriu. Era o tipo de sorriso, ela disse ao investigador, que fazia você querer fechar a janela e não olhar mais. O Dr. Elliot Voss continuou trabalhando para o governo americano em capacidades não especificadas até 1961, quando se aposentou e se mudou para uma pequena cidade no interior da Virgínia. Publicou um último artigo em 1967, numa revista de neuropsicologia de circulação limitada, sobre estados de consciência atípicos em populações clínicas. O artigo era técnico, árido e completamente desprovido do peso emocional que suas anotações do protocolo 7 carregavam. Mas na última página havia uma frase que os pesquisadores que estudaram o caso consideraram impossível de ler como acidental. A maior questão que permanece sem resposta no campo da consciência humana não é o que acontece quando ela se apaga, mas o que entra quando ela está ausente. Voss morreu em 1984. Seus arquivos pessoais foram doados a uma universidade que pediu para não ser identificada nos documentos liberados. O inventário dos arquivos lista 7 cadernos de capa cinza. Quando pesquisadores solicitaram acesso a esses cadernos em 2021, a universidade respondeu que os cadernos constavam no inventário, mas não haviam sido localizados fisicamente no acervo. Os documentos que foram liberados por força judicial entre 2017 e 2023 representam, segundo os advogados que conduziram os processos, menos de 12% do total de materiais que o governo americano reconhece existir relacionados ao MKUltra e seus subprogramas. Os outros 88% continuam classificados,
protegidos sob a justificativa de que sua liberação poderia comprometer métodos e fontes de inteligência ainda em uso. Essa justificativa, que seria razoável para documentos de espionagem convencional, é perturbadora quando aplicada a experimentos conduzidos há mais de 70 anos com pessoas que já estão mortas. O que exatamente nesses documentos ainda precisa ser protegido? Que informação retirada de um porão em Maryland em 1953 continua sendo relevante para a segurança nacional americana no século XXI? Os pesquisadores que trabalham com os fragmentos disponíveis têm teorias diversas que vão da trivial, burocracia inercial, que classifica por hábito e não por necessidade, às mais perturbadoras, que sugerem que o que foi descoberto no Protocolo 7 não foi simplesmente arquivado, mas continuado em formas que não reconheceríamos como tal, porque as instalações, os métodos e os sujeitos são completamente diferentes dos da década de 50. Hoje, a propriedade onde ficava a instalação Lakewood pertence a uma empresa de desenvolvimento imobiliário que comprou a terra em 1998 e planeja construir um condomínio residencial. As obras foram iniciadas em 2019 e paralisadas em 2020 por razões que a empresa descreveu publicamente como questões de solo e fundação. Trabalhadores da construção que participaram da fase inicial de escavação foram entrevistados por um documentarista independente em 2021. A maioria não tinha muito a dizer, mas um deles mencionou que durante a escavação na área do antigo celeiro, as máquinas haviam encontrado estruturas subterrâneas de concreto que não estavam nos projetos originais da propriedade. A empresa havia mandado engenheiros para avaliar. Os engenheiros haviam passado um dia lá dentro, e na manhã seguinte, o gerente de obra havia recebido uma ligação de um número que não identificou, informando que a área deveria ser isolada e que uma equipe seria enviada para remoção de estruturas inadequadas. A equipe chegou 3 dias depois em veículos sem identificação. Trabalhou por uma semana com acesso completamente restrito. Quando foram embora, o trabalhador disse: o buraco havia sido completamente preenchido com concreto novo. E as obras nunca recomeçaram. O homem de cabelos brancos e mãos trêmulas que deu depoimento em 1992, o assistente do Dr. Voss, identificado nos documentos como Técnico A, morreu em 1998 sem ter falado publicamente sobre o que viu naquele porão além do que disse naquela única sessão. Mas o investigador que colheu seu depoimento escreveu em suas memórias, publicadas em 2015 e amplamente ignoradas pela mídia mainstream, que a última coisa que o homem havia dito antes de encerrar a entrevista não estava relacionada ao experimento em si. Estava relacionada ao que ele havia sentido naquele porão nos dias depois do incidente, quando ainda estava trabalhando na instalação e passando pelos corredores próximos à câmara de privação sensorial. Ele disse que havia uma sensação no ar próximo àquela câmara, difícil de descrever, mas que o melhor que conseguia fazer era compará-la à sensação de ser observado. Não observado por alguém específico em algum lugar específico, observado de forma geral, abrangente, como se o espaço em si tivesse desenvolvido algum tipo de atenção. Como se algo que havia sido inadvertidamente convidado para entrar ainda não tivesse encontrado a saída. E que anos depois, décadas depois, às vezes quando acordava no meio da noite num quarto completamente escuro, ele ainda sentia aquela mesma sensação. Aquela atenção sem corpo, aquele olhar sem olhos. Como se o que havia sido aberto naquele porão em Maryland ainda não tivesse fechado completamente. Ou como se nunca tivesse a intenção de fechar. Há coisas que os governos fazem em nosso nome que nunca chegarão à luz do dia.
Há experimentos que produziram resultados tão incômodos que foi mais fácil classificar, arquivar e esperar que todos os envolvidos morressem do que tentar explicar o que havia acontecido de verdade. O Protocolo 7 pode ter sido isso, uma experiência com uma combinação química e sonora que produziu efeitos neurológicos que ainda não compreendemos completamente. Ou pode ter sido algo mais. A fronteira entre o que a ciência convencional pode explicar e o que permanece inexplicável é mais porosa do que qualquer instituição oficial está disposta a admitir. E quando alguém que passou 72 horas desacordado num porão secreto acorda e sabe de uma conversa que aconteceu a centenas de quilômetros enquanto ele estava incapacitado, a explicação científica e a explicação perturbadora ficam perigosamente próximas uma da outra. O que foi aberto naquele outubro de 1953 ainda não tem um nome adequado. E talvez seja melhor assim, porque algumas coisas ganham força quando você aprende a chamá-las. Se esse caso te perturbou da forma que perturbou a mim, compartilha esse vídeo com alguém que também não vai conseguir dormir direito essa noite. Curte o vídeo se você chegou até aqui, porque isso ajuda mais do que você imagina a manter esse canal vivo. E se você ainda não está inscrito, o botão está bem aí. Esse é o tipo de história que a gente continua contando aqui, e tem muito mais vindo por aí. Existe um tipo de curiosidade que a maioria das pessoas tenta disfarçar. Aquela que acorda você no meio da noite com uma pergunta que não tem resposta confortável. Aquela que faz você continuar lendo mesmo quando uma parte de você está dizendo para parar. Aquela que surge quando você descobre que o mundo oficial, o que aparece nos livros, nos noticiários, nas versões que o governo decide tornar públicas, é apenas uma camada fina sobre algo que ninguém teve coragem de descrever completamente. Você está aqui porque essa curiosidade mora em você também. E não há nada de errado com isso. Há algo profundamente humano em querer saber o que acontece quando os limites são empurrados longe demais. O que acontece quando pessoas com poder absoluto e sem nenhuma obrigação de prestar contas decidem fazer experiências com outros seres humanos em porões secretos, com financiamento governamental, usando técnicas que nunca foram testadas antes e resultados que nunca foram completamente revelados ao mundo? Essa história é sobre exatamente isso. Sobre um experimento que ficou classificado por 70 anos inteiros. Sobre o que os documentos liberados revelaram e sobre o que continuam escondendo. Sobre um sujeito que entrou numa câmara de privação sensorial num outono de 1953 e saiu como outra coisa. Sobre um cientista que passou a vida inteira tentando entender o que havia criado e nunca conseguiu escrever a resposta. E sobre uma instalação que foi soterrada em concreto novo quando alguém escavou um buraco fundo demais no lugar errado. Você vai ouvir depoimentos, vai conhecer documentos reais. Vai perceber que a linha entre o que os governos são capazes de fazer e o que a maioria das pessoas está disposta a acreditar é mais fina do que deveria ser. E quando esse vídeo terminar, você vai perceber que a parte mais perturbadora dessa história não é o que foi revelado. É o que ainda não foi. Se você chegou até aqui, você já sabe que não é o tipo de pessoa que se satisfaz com as versões oficiais das coisas. Você quer saber o que está embaixo, o que foi escondido, classificado, destruído, ou simplesmente nunca dito em voz alta, porque a verdade era incômoda demais para quem tinha poder. E esse canal existe exatamente para pessoas como você. Aqui a gente não inventa mistério onde não existe. A gente pega os casos reais, os documentos que foram liberados após décadas de classificação, os depoimentos das pessoas que estavam lá e nunca conseguiram falar, e conta essas histórias da forma que elas merecem ser contadas, sem filtro, sem versão suavizada,
sem o conforto falso de uma explicação que resolve tudo no final. Porque algumas coisas não se resolvem, e é justamente isso que as torna impossíveis de ignorar. Se você se inscrever agora e ativar o sininho de notificações, você vai ser um dos primeiros a saber quando o próximo vídeo sair. E o próximo vai falar sobre algo que aconteceu bem mais perto de você do que Maryland, bem mais recente do que 1953 e bem mais difícil de ignorar do que qualquer coisa que você ouviu aqui hoje.